Paz do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Irmãos, nesse final de ano, o ano agora de 2023, nós temos aí um culto, que é o culto da virada. Então, se você quiser participar, nós pretendemos aí fazer, uma ceia, uma virada de ano aí com os irmãos. Depois você dá o nome para a nossa irmã Janaína. Nós começamos esse culto a partir das 10 horas da noite e seguimos, para o ano seguinte, que é o ano de 2024. E fazemos depois aí uma confraternização dos irmãos mesmo aí, cooperando cada um com sua parte, e vai ser bênção de Deus. Amém? Depois, se você for participar, eu vou estar avisando nos cultos, você dá o seu nome para a nossa irmã Janaína. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos falar de algo importante. Então, há uma necessidade da sua atenção. Nós vamos dividir em 2 cultos, porque nós vamos estar falando de como funciona corpo, alma e espírito. Como que é isso? Como que é a nossa composição? A Bíblia fala sobre isso e a base que nós temos para falar sobre isso é Jesus. Ele teve um corpo, uma alma e um espírito. Então, olha aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, diz assim, ó: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem vos chamou é fiel, e ele também o fará. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por cada vida aqui presente e queremos que essa palavra, Deus, desperte em nós, ó Deus, tudo aquilo que é necessário compreendermos acerca do reino do céu. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Irmãos, primeiramente, para falar sobre isso, nós temos que ter uma base bíblica. E nós temos que ver se Jesus, ele tinha uma alma. Se Jesus, ele tinha um espírito, e se Jesus, ele tinha um corpo. Porque são várias as religiões em torno do nome de Jesus. Algumas creem que ele era um espírito evoluído, mas não tinha um corpo. Então, ele venceu porque era um espírito evoluído, mas não participou dessa matéria. Outros, e até a igreja ensina, que Jesus foi criado e que ele só recebeu a divindade depois do batismo. E ele não nasceu divino, porque ele cansava, ele tinha ali fome, sede. Agora, é certo que se Jesus não participasse da natureza humana, da natureza espiritual e da natureza sentimental do homem, ele não poderia salvá-lo por completo, como nós lemos aqui. Então, todos aqueles que ensinam que Jesus teve partes individuais na sua estada nesse mundo, ele salva só aquela parte. O espiritismo, por exemplo, a pessoa vai se reencarnando, até ficar ali iluminada ao ponto de poder virar um espírito de luz. Outros esperam de Cristo somente nessa vida e adoram Jesus somente no corpo. Tem Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, porém acreditam somente na carne, somente no corpo humano de Cristo. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: se nós esperamos de Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, Mateus, capítulo 26, hoje você vai usar bastante a Bíblia. Mateus, capítulo 26. Mateus,
capítulo de número 26. Olha aí para você ver. Nós vamos entender, né, se realmente Jesus, ele tinha uma alma. Mateus 26, 38. Mateus capítulo 26, versículo 38. É um culto de doutrina, então você precisa usar a sua Bíblia para você entender que não está sendo pregado nada fora daquilo que a Bíblia ensina e que Jesus ensinou. 26, 38 diz: então ele lhes disse, ele quem? É Jesus. A minha alma está angustiada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus tinha uma alma. Capítulo 27 de Mateus mesmo. Capítulo 27, mais aí para frente um pouquinho. Versículo 50. Aí ele já estava na cruz. Primeiro ele estava orando, agora ele está crucificado e vai morrer. Olha lá. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. Pode ver na sua Bíblia que está com letra minúscula. Ele entregou a Deus o fôlego de vida. E o que acontece então? Morreu. Morreu e ele tinha um corpo. Olha o versículo 59 desse mesmo capítulo. E José, que é José de Arimateia, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o em seu sepulcro novo. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, ele diz que Jesus morreu e foi sepultado. Tirou o fôlego de vida, ou voltou o fôlego de vida para Deus, esse corpo morre. É como você tentar parar um saco vazio em pé, não consegue. A não ser que colocar alguma coisa segurando ele. Por isso que nós vemos até aí na internet, às vezes, algumas pessoas louvando a Deus na igreja e de repente tombam. Outras pessoas, eles colocam vídeos dançando, se alegrando, de repente vai caindo, tombou. Morreu, o espírito volta a Deus. O meu, o seu, o de Jesus. Então, Jesus entregou o Espírito, porque a Bíblia diz que ele deu a sua vida por nós. Como é que nós entendemos isso no princípio de todas as coisas? Gênesis, lá o primeiro livro da Bíblia, tem que ir lá. É uma aula hoje de escola bíblica, É o de doutrina, então é escola bíblica. Capítulo 2, versículo 7. O homem foi formado do quê? Do pó da terra. Eclesiastes 12, 7 diz que ao pó ele vai retornar. O espírito a Deus que o deu. Então, a alma, ela será julgada. Essa alma que hoje nós temos, ela não morre com o corpo. Ela é eterna. Mas tem igrejas que pregam que a alma não é eterna. Porém, a Bíblia ensina que a alma é eterna. Nós olhamos lá em Lucas e vemos Jesus ensinando a parábola sobre o inferno. O homem morreu e foi sepultado. E no inferno, ele sentia a necessidade de ser saciado. Então, olha aí, capítulo 2 de Gênesis. Aqui é a formação do homem, versículo 7. Depois que Deus formou o homem, para você entender, está lá um boneco de terra, de barro. Não tem vida, não tem respiração, não tem nada, é um boneco. Então, diz o versículo 7, o Senhor formou o homem do pó da terra. Essa é a primeira composição do homem. Ele é pó. A terra vai reavê-lo de novo. Ele vai ser comido pela terra. A terra vai desintegrá-lo, através dos vermes, através de tudo aquilo que será imposto para ele na sua morte. Então, do pó da terra o homem foi formado e Deus soprou nas suas narinas o fôlego. Isso é o espírito.
O homem tem espírito. Então, animal vai ser salvo, pastor? Animal não é salvo. Né? Nós já falamos isso aqui. Não há condição de um animal precisar da salvação que está em Cristo, porque ele não tem consciência do que ele faz. Ele não tem consciência de quem ele vai atacar ou não. Portanto, cachorros aí domesticados, de repente, dá na telha dele, ele morde o dono. E a partir de que Deus soprou no boneco de barro o fôlego de vida, está aí, ó. Passou a ser alma vivente, um ser responsável diante de Deus. Então, os seres humanos, hoje nós vamos falar do ímpio. Eles são compostos dessa forma: corpo, alma e espírito. É a partir disso. O espírito hoje se encontra interrompido na sua comunicação com Deus. Estamos falando do ímpio. Por isso ele não consegue agradar a Deus. Por isso ele vai procurar na feitiçaria, ele vai procurar no satanismo, ele vai procurar no esoterismo, e ele não vai achar saciedade para a sua alma, porque o seu espírito, aquele que Deus deu para comunicar com o próprio Deus, está morto, está interrompido de comunicação com Deus por causa do pecado. Então ele não tem comunicação com Deus. O espírito está sem qualquer acesso a Deus. O corpo, o invólucro, né, da alma e do espírito, é a parte material que se relaciona com esse mundo. Deus nos deu um corpo físico porque fez uma terra física. O corpo que nós vamos ter depois da ressurreição não é semelhante a esse. Porque será um novo céu e uma nova terra, com habitação até mesmo do ser humano ali de forma diferente. Jesus, quando ressuscita, ele não ressuscita nesse corpo nosso. Porque esse corpo nosso não atravessa a parede. Esse corpo nosso não passa por lugares em que a matéria impede de outra matéria passar. Então, se você tentar passar por aquela porta ali, você vai bater a cara ali e vai se machucar e não vai conseguir passar. Se Jesus chegar aqui, ele entra por ali sem ter que abrir a porta, porque o corpo dele já é um corpo glorificado. E foi isso que aconteceu com os discípulos. Quando ele fala até mesmo para os discípulos tocarem nele e ver que um espírito não tem corpo. Eles pensaram, nós estamos vendo um espírito. Jesus falou, toque e veja, um espírito não tem corpo. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas. Lucas, vamos achar aqui. Mais para frente aí, no finalzinho lá, quando ele ressuscita, ele fala com os discípulos. E eles podiam tocar nele. Lucas, vamos lá, capítulo de número 24, versículo de número 36. Vamos pegar um pouquinho do versículo 37 em diante só. Eles estão aqui dentro de um cenáculo, preocupados com o que aconteceu com Jesus, fugido até mesmo da perseguição que estavam já sofrendo. Então Jesus se apresenta diante deles. Olha aí, Lucas 24, versículo 36. Vamos pegar tudo aqui para a gente ler. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, paz seja contigo. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse, por que estáis assustados? E por que surgem ou sobem dúvidas aos vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede,
Porque um espírito não tem carne nem ossos, mas percebei que eu tenho. Então, é um novo corpo. Vai ter um corpo. Vai ter ali uma nova habitação para essa composição. Esse é o corpo glorificado de Jesus. O corpo físico interage com essa matéria. A alma, a sede da sua personalidade, relaciona-se com você mesmo. É aquela vozinha que às vezes começa a falar com você. Você já começou a falar sozinho? Falar com alguém lá dentro? Eu vou fazer isso, vai ver só. Ah, pode deixar, ele me paga. Ah, ele vai ver só. Está pensando o quê? Está pensando que eu sou bobo? É sua alma falando com você mesmo. É isso aí que precisa ser controlado. É isso aí que precisa ser edificado pelo Espírito de Deus. As contendas, as brigas, as discussões, as difamações, as quedas, as maneiras mais errôneas de se viver procedem daí. Porque olha como que é conduzida essa alma. Talvez você se assuste. Efésios capítulo 2. Sem ser cristão, viu? Nós estamos falando de uma pessoa que não conhece isso que você está conhecendo hoje. Olha como que essa pessoa anda. Por isso Paulo diz que a nossa luta não pode, não deve ser contra a carne ou sangue. Eles não sabem o que fazem. Jesus orou dessa forma, né? Perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles preferiram que soltasse um ladrão e crucificasse Jesus. Então Jesus disse: perdoa-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. Olha lá o capítulo 2 de Efésios. Aqui, Paulo está falando com crente. Então ele vai mostrar como é a nova vida e como nós éramos. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos pecados e delitos. Então, a condição do homem sem Deus é morto, é um defunto, é um ser que existe, mas que não tem vida por si só. Por quê? Ele não anda dirigido pelo Espírito Santo. Olha lá o que Paulo diz, ó. Nos quais andastes no passado, ou outrora, no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem não anda dirigido pelo Espírito de Deus, ele anda dirigido pelo espírito desse mundo. E aí Paulo continua dizendo: fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, fazendo a vontade do corpo e da alma, não fazendo a vontade do Espírito de Deus, porque ele não tem comunicação com o Espírito de Deus. Mesmo ele falando que conhece a Deus, que sabe as coisas de Deus, que entende as coisas de Deus, às vezes você vai evangelizar e fala: eu já conheço, mas não consegue servir. Olha Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque quem não nasce de novo, quem não conhece a Cristo, como você já conhece, ele anda segundo a carne. Embora ele não queira admitir, mas é isso que acontece. É isso que a Bíblia diz, é isso que a gente vê. Romanos capítulo 8. Olhe bem. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne. Olhe bem o que diz. Mas os que vivem segundo o Espírito, agora é de letra maiúscula, é segundo o Espírito Santo, que já renovou o seu Espírito. Nas coisas do Espírito. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à sua lei, nem pode estar. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Aí ele diz para os crentes, né? Vós, porém, não estáis sob domínio da carne, mas do Espírito.
se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, Paulo está dizendo que aqueles que estão sem Cristo, eles fazem, andam, pensam nas coisas da carne. Porque a sua alma, ali dentro dele, a sua vontade, o seu querer, tende só para esse lado por causa da escravidão do pecado. Então, acha difícil fazer as coisas de Deus, acha difícil entender as coisas de Deus. Então, agora nós vamos entender esses três para você esquematizar a sua vida espiritual. O corpo interage com o mundo físico, visão, audição, olfato, paladar e tato. Esses são os dons, podemos dizer assim, que todos os homens têm. Todas as pessoas têm. Se faltar um desse aqui, ela tem dificuldade. Se faltar a visão, ela tem dificuldade para andar porque não enxerga nada. Se faltar o paladar, ela tem dificuldade para diferenciar as comidas. Então, uma pessoa que falta uma dessas características dadas por Deus, ela é considerada uma pessoa deficiente. Não é assim? Faltou algumas características do corpo humano, audição, visão, olfato, paladar e tato, ela é considerada deficiente. Agora leva isso para o mundo espiritual. Por que os crentes não se importam de ter os dons espirituais? Por que os crentes não se importam de ter o fruto do Espírito? São estes também deficientes em áreas espirituais. Então, o corpo, ele interage dentro desse conceito aqui físico. Isso é para você entender de forma espiritual. Se você chegar na sua casa hoje, uma dessas características forem ali exercitadas, por exemplo, tem dentro da casa algum indício de incêndio. Como é que você sabe que tem sem ver? Pelo cheiro. Começa a cheirar queimado. Então você tem discernimento de que algo está errado e começa a procurar. Tem alguma coisa aí queimando. Sente um cheiro de gás, tem gás vazando. É necessário ter esses dons ativos. Se uma pessoa que não tem o olfato tiver dentro de casa um gás vazando, ele vai riscar um fósforo. Tiver dentro de casa cheirando queimado, ele não sente nada. Ele vai dormir e a casa vai pegar fogo. Imagina um crente espiritual sem dons. Para andar no reino espiritual. Sem os dons espirituais. Sem jejum, sem oração, sem Bíblia, sem consagração, sem monte. Imagina, ele está andando totalmente fora de cogitação com o lugar que ele está inserido. Jesus fala através da boca de Paulo que ele nos assentou nos lugares celestiais. Imagina um cego dirigindo. Jesus disse, relacionado aos dons espirituais, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Olha quanta gente hoje, crente, sendo guiado por cegos. Sendo guiados debaixo de doutrinas várias e estranhas, doutrinas do inferno. E achando que estão certos. Está faltando o que na realidade, aqui do nosso mundo físico, falta para o deficiente. Então não tem como ele andar em vitória. Não tem como ele lutar contra o diabo. O diabo vai armar armadilha para ele e ele vai cair, ó. É como diz o ditado, né? É briga de foice de dois cegos no escuro. Imagina que loucura que é. Dois cegos, cada um com a foice na mão, dando foiçada. Não tem base. E já tem o outro ditado, na terra de cego, quem tem olho é rei. Por quê? Porque todo mundo é cego. Então aparece alguém aí no meio de pessoas que exercem espiritualidade. Buscam espiritualidade. Sem ter discernimento de espiritualidade, vai lá no Facebook, pega a foto dela, pega a família dela, começa a revelar na igreja, todo mundo exalta.
Não está se importando com a vida do camarada, de onde ele veio, quem que é ele. Não, vamos lá para a igreja dele. Parece o outro aí que vai fazer o culto de revelação de CPF. Esse é pastor do Serasa. Ele revela CPF e RG. Olha a tamanha cegueira espiritual que a igreja vive. Que diferença faz eu saber seu CPF e seu RG? Quem importa com isso é Serasa, é loja que vende e tem lá um plano com o Serasa para saber se você paga direito suas contas ou não. Agora a igreja vai preocupar, eu fui lá, pastor é tremendo, ele revelou meu CPF. Às vezes é dono de loja, faz consulta do seu CPF e ainda fala que seu nome está sujo ainda. Vai chegar na minha loja e fazer consulta do CPF. Eu tinha lá uma lista. Aí vai lá, fala, revelou. Banco Central também revela. E não é pastor? Ué. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Isso não faz parte do evangelho. Você viu Jesus revelando CPF? Você viu Paulo trazendo revelação de CPF, de RG? Você viu Paulo fazendo isso na Bíblia? Então, irmãos, o corpo físico interage com isso. Quando você sente calor, você vai fazer o quê? Pôr mais um ventilador na igreja. É físico. Quando você sente frio, vai pôr mais uma blusa. Então, Deus nos deu esse corpo físico para esse mundo, para essa terra. Porque olha Eclesiastes 12:7. Isso vai tombar, irmãos. Eclesiastes, aí no meio da Bíblia, aí mais ou menos, você acha. Olha o que diz. O que vai acontecer com esse corpo? A Bíblia fala, Eclesiastes 12:7. E o pó vai voltar à terra. E o pó volte à terra como era. As pessoas hoje estão mais preocupadas com o corpo do que com o espírito. Quando digo pessoas, agora eu digo os crentes. Ele está mais preocupado em ficar ali com a sua aparência física bem dotada, bem quista, diante da percepção que o diabo trouxe hoje para a humanidade, que é ficar diante do celular tirando selfie. Então contaminou os crentes. E aí chega essa época, as pessoas hoje, mais do que nunca, não é errado procurar, uma academia para se exercitar, mas passou dos limites. Então, esse corpinho nosso, o cuidado com ele é necessário, mas ele vai voltar para a terra. Olha lá. E o pó volte à terra como era. E o espírito? O espírito volte a Deus que o deu, tanto o meu, quanto o seu, quanto do ímpio, quanto o do macumbeiro, do feiticeiro, é fôlego de vida. Quando Deus tirar, acabou. Pode ser pastor, pode ser feiticeiro, pode ser satanista. Deus permite viver enquanto Ele quer que viva. Acabou o tempo, chamou a senha do fulano lá, o corpo tomba. Porque vai voltar ao pó. Agora veja João capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63. Olhe bem, isso nós estamos falando do corpo. João capítulo 6, versículo 63. Olha o que Jesus disse. Isso não está falando que o seu corpo, o nosso corpo, não serve para nada. A carne, ela precisa ser alimentada, precisa ser suprida de acordo com as necessidades que ela precisa. Agora, a carne é um princípio, o espírito é outro princípio. Olha aí, capítulo 6, versículo 63. Jesus diz assim, o espírito é o que dá vida, a carne não serve para nada. As palavras que eu vos tenho falado, olha agora como que muda a palavra espírito aí na sua Bíblia. O primeiro está com letra maiúscula, é o Espírito Santo, é ele que nos dá vida, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos torna crentes em Jesus.
Então Jesus está dizendo, a carne não serve para nada. A nossa fé, a nossa certeza, a nossa convicção, sem convencimento do Espírito, não serve para nada. Vai buscar vários deuses e não vai encontrar. E Jesus diz assim, as palavras que eu vos tenho falado, agora vem a vida, o Espírito com letra minúscula. São Espírito e vida. É Jesus soprando em nós de novo o fôlego de vida. Só que o ímpio, ele não tem essa direção. A alma do ímpio. Vamos agora para a alma. Falamos do corpo, vamos para a alma. Termo equivalente no hebraico a nefesh, que está lá no texto de Gênesis, que é sopro, fôlego. E do grego psique, né, que é a alma. Ou também pode-se ter o princípio de pneuma. Espírito e alma, né, de uma forma que pessoas entendam desse jeito. Aqui tem um probleminha. Tem pessoas que entendem, tem igrejas que entendem que alma e espírito é a mesma coisa. Eles acham que a alma e espírito é a mesma coisa, mas não é. A Bíblia diz que não é. Quando nós olhamos Hebreus 4:12, a Bíblia diz assim, ó, que a palavra de Deus ela vai penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Então, a palavra de Deus faz essa separação. Mas não somos contra a pessoa que tem uma teologia e que diz que a alma e o espírito é a mesma. Então, aqui para nós é psique, para eles é pneuma ou psique. Porque importa que eles conheçam dessa forma, entendam dessa forma. Então, alma para nós é psique. Significa ser vivente, como lá em Gênesis. Alma vivente ou criatura. A alma que pecar, diz Ezequiel, essa morrerá. Então, existe uma responsabilidade da sua alma com Deus. O corpo vai se desfazer. O espírito vai voltar para Deus. E a sua alma vai responder pela sequência vivida nessa terra. Tanto a minha, quanto a sua, quanto a de qualquer pessoa. Então, alma interage. Agora tem a interação da alma. Aonde a alma interage, aonde a alma atua, está escrito na psique, nos sentimentos. Por isso nós temos os médicos que são psicólogos. Eles tratam da alma. Eles entendem e estudam sobre alma. Alma na Bíblia está relacionada com o intelecto, não com a razão. O intelecto é a inteligência, a parte de inteligência do homem. A alma está relacionada a essa parte humana, que é o intelecto. Olha o Salmo 139. Tem vários versículos, eu peguei um de cada, para nós não ficarmos muito tempo retidos aqui. Então vamos fazer um culto hoje sobre o que é corpo, alma e espírito no ímpio, a pessoa sem Deus, e o próximo nós vamos fazer sobre Deus. Então, o corpo, você viu que tem os seus dons, dados já por Deus. Se alguém nasce sem um olho, por exemplo, sem uma perna, sem ali algo que promove esses dons, né? O caminhar, o falar, nasce sem língua, por exemplo, língua enrolada. Então, comprometeu algum desses dons. A pessoa não enxerga, o que nasce sem olho. A pessoa cega, ela não consegue ter a percepção dos problemas, dos obstáculos, dos perigos. A pessoa que não fala, geralmente, se nasceu sem falar, ela não tem como se comunicar, não tem como ser uma pessoa ativa na sociedade. Então, a alma, a primeira questão da alma é o intelecto, né? Salmo 139, achou aí? Salmo de número 139, é um salmo de Davi que fala muito sobre isso. Vou ver aqui o versículo para os irmãos, chegando lá. Estou falando, esqueci de abrir aqui. Salmo 139, olhe bem, diz aqui no versículo
de número 14. Eu te louvarei. Fui formado de um modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras, olhe bem, são maravilhosas. Tenho plena certeza disso. Tem a tradução que diz: minha alma tem plena certeza disso. Então, intelecto é certeza, é convicção, é inteligência para saber quem você é. Teus olhos, olha o versículo 16, viram a minha substância ainda sem forma. No teu livro, todos os dias foram escritos. Sim, todos os dias que me foram ordenados, quando nem um deles ainda havia. Então, toda a nossa existência já está escrita por Deus. Todos os nossos dias estão contados. Vai chegar um dia lá e ele vai falar para o anjo: ó, chegou o dia do pastor Adelso. Terminou. Pronto. Aí o fôlego vai embora, a alma vai para Deus também e o corpo fica nesse mundo. Vontade também é uma das características da alma. Então, o corpo, você lembra bem, né? Visão, olfato, isso aí você estudou lá no primário. Agora, a alma é mais diferente um pouquinho. Jesus, quando nós lemos ali Mateus 26, 42, Jesus tinha uma vontade e a sua alma tem uma vontade. O seu interior tem uma vontade. Essa voz que fala com você, essa voz que te dirige, às vezes em momentos de dificuldade, a pessoa confunde essa voz, às vezes, com Deus, que é o Espírito de Deus, às vezes é a alma. Olha Jesus em Mateus 26, 42, eu vou ler para você, porque a hora já está indo. Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade e não a minha. Jesus, nesse momento, na cruz, Mateus 26, 42, ele tinha uma vontade e Deus tinha outra vontade para ele. Como ele tinha uma alma, quando chega o momento da cruz, ele tem medo. Ele tem uma certa insegurança porque vai enfrentar a morte. Não sei se posso usar essa palavra insegurança, mas como homem eu posso. Ele disse a Deus, orou por 3 vezes para Deus passar aquele cálice dele, porque a alma dele estava angustiada. A vontade dele não queria, aquela hora, ser ali crucificada juntamente com o seu corpo. E é nesse momento que muitos crentes erram, que muitos crentes falham, porque nós temos uma vontade e às vezes Deus tem outra. Então Jesus orou por 2 vezes e não foi correspondido na sua oração. Aí ele faz a 3ª oração. Contudo, ó Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, como homem, como Deus, era próprio que ele venceria isso facilmente. Mas para mostrar para nós que a alma humana tem uma vontade também. Não só um intelecto, ela tem uma vontade. E ela tem a coisa mais perigosa dos nossos dias: sentimentos e emoções. Tudo isso é no ambiente da alma. Se você souber lidar com isso e alimentar isso, conforme precisa ser alimentado, você vai ser um vitorioso em todas as áreas da sua vida. Então, Salmo 42, versículo 5. Vamos para sentimentos e emoções agora. Olhe bem. Isso se refere à nossa identidade. A alma é a nossa identidade. É por isso que nós temos um conhecimento de nós mesmos. Nós conhecemos a nós mesmos. Nós podemos fazer uma introspecção na nossa vida e voltar às circunstâncias que nós fizemos lá atrás. E às vezes pessoas levadas a essas circunstâncias pelo diabo, elas sofrem
lá atrás novamente. Apesar de estar, às vezes, 10, 20, 30 anos à frente, elas voltam lá naquele sofrimento, porque o diabo leva elas lá, naquele acontecimento, naquele momento, e elas sofrem. A maioria dos ímpios, que você vê aí nas bebidas, nas drogas, na prostituição, são marcados na alma por esses sentimentos, por essas emoções. A pessoa se tranca lá dentro de um quarto, compra lá um garrafão de pinga e fica lá chorando por cada namorado. Oh, meu Deus! E pinga para dentro. É a alma. É as emoções que estão abaladas. Ou outro já mais descontrolado não aceita a namorada ou o namorado com outro. Pega uma arma, vai lá e mata. Descontrole, a alma totalmente perdida, guiada pelo espírito desse mundo. Aí depois a pessoa cai em si, ela não está mais dominada pelo espírito desse mundo. E aí você vê, às vezes, a pessoa ali arrependida do que fez. Mas quem é que acredita nisso? A crueldade, às vezes, que foi ali, o requinte, daquele homicídio. Pessoas que matam os filhos, que cortam os filhos em pedacinho por vingança, às vezes, da mulher que o deixou. Depois, quando ele cai em si e vê o que ele fez, que o espírito desse mundo sai dele e deixa ele com a razão, porque ele tem um espírito, ele tem uma razão. Fala, meu Deus do céu, acabei com a minha vida. O que eu fui fazer? Agora, pessoas que não entendem isso, agem da mesma forma. Querem fazer justiça, olho por olho, dente por dente. E se for tentar explicar, ainda bate até na gente. Salmo 42, 5. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Com quem o salmista está falando? Não tem ninguém ali com ele. Ele está falando com ele mesmo. E é essa voz que nós temos de Deus. Veja, ele é um salmista. Ele é alguém que conhece a Deus, mas quem não conhece a Deus, ouve a voz de quem? Do diabo. Não tem mais jeito. Ser bobo, ser boba, acaba com a sua vida. Dá um tiro na sua cabeça. Não tem mais saída. Não tem mais solução. Aonde está sendo isso ministrado? Nos sentimentos, nas emoções. Aonde fica isso, pastor? Na alma. E com isso o corpo físico sofre. O corpo não tem ânimo. O corpo não tem progresso diante da circunstância que está vivendo. E a pessoa, de certa forma, ela se perde. Porque aí ela vai, correto, consultar um médico. Ela não tem outra solução, ela não tem Jesus. Aí eles medem um remédio nela lá. Não melhorou, aumenta a dose. Não melhorou, aumenta a dose. Não melhorou, até travar ela num mundo que ela nem sabe quem é, nem onde está, nem que dia é, nem que hora é. Só fica parado, olha. Psique, alma. Elias, eu nunca concordei, desde a minha conversão, com o que os pastores diziam que Elias teve depressão. Elias não teve depressão. Elias sofreu um ataque nas suas emoções, mas ele revidou. Por 5 motivos, eu vejo que Satanás enganou ele. Satanás conseguiu convencer ele que ele não era aquilo que ele dizia que ele era. O primeiro motivo é Satanás valorizar Elias, ou fazer com que ele valorizasse a si próprio além daquilo que Deus valorizava. Ele orou a Deus e disse que só ele ficou. Só ele era o profeta de todo Israel. Só eu fiquei, Senhor, por isso que eu estou desse jeito. Eu sou o homem que faz descer fogo do céu. Eu sou o homem que faz isso, que faz aquilo. E Deus falou para ele, Elias, você não está sozinho não. Ainda tenho 7.000 joelhos em Israel que não se dobraram diante de Baal.
Esse foi o primeiro erro dele. O segundo, Satanás, foi com que ele sentisse só. Sentisse ser a única pessoa de Deus sobre a face da terra, a última bolacha do pacote, né? Elias estava se sentindo assim. O que vai levar uma pessoa a começar a ser além daquilo que Deus a fez ser? Hoje eu estava vendo um vídeo, e caiu lá num vídeo um pastor expulsando um demônio. Falei, deixa eu ver isso aqui, né? E a Lília usando de uma autoridade tremenda, e ele fazendo pus até um pedacinho lá no grupo dos irmãos ver, sem querer menosprezar o pastor, ele fazendo uma média ali, né, dizendo que ele era o tal, e falando, aí pastores, é aqui, ó, o diabo está falando, ele derruba os pastores que estão em pecado, que é isso, que é aquilo. Isso é o pior erro do homem. Isso já é soberba. Passado alguns tempos, eu pus outro vídeo, porque aí eu fui procurar, eu falei, eu gosto de aprender, eu falei, deixa eu aprender com esse pastor, né? Coloquei lá o nome dele e fui procurar. Caiu. Bebendo, fumando, em 3 casamentos já, fechou a igreja, acabou o ministério. Teve até uma irmã que escreveu lá, nossa, eu acompanhava muito esse pastor. Foi em 2021 a queda dele. Porque com o diabo não se brinca. Aí fui procurar mais, eu lembrei, ele uma vez exortando a igreja, falando da igreja com todo o seu homem, né, como Elias. Ele é um pastor que pegou o microfone, tacou na parede, despedaçou o microfone, exortando a igreja. Isso é falta de controle emocional. Satanás já estava agindo ali. Foi o que aconteceu com Elias. Querendo falar com Deus como se só ele ficasse. Então, Satanás veio agora com as ameaças. Levantou uma sacerdotisa de Baal e ameaçou Elias. Elias ficou com medo. Satanás pressionou o Elias no sentido de ele não mais entender quem ele era. E ele teve medo e pediu a morte. É aqui que Satanás pega também o ímpio. Ele rouba a personalidade da pessoa, ele pressiona de todos os lados, até que a pessoa fala, desse jeito não aguento mais viver. Desse jeito é melhor eu dar um fim na minha vida. E vai dando lugar, vai dando lugar, vai dando lugar, até que Deus vem no socorro de Elias e mostra para ele a realidade da força que ele ainda tinha. Da unção que ainda estava sobre ele, disse, levanta-te, percorre o teu caminho e vai ungir o rei próximo em Israel e unge a Eliseu como profeta no teu lugar. Então Deus tirou Elias da jogada. A questão é que a alma, ela muitas vezes nos confunde acerca daquilo que Deus tem na nossa vida, acerca daquilo que Deus tem para nós. Imagina o ímpio. Imagina aquele que não tem nenhuma percepção. Olha aí na pandemia, quantas pessoas se suicidaram, quantas pessoas abandonaram relacionamentos porque não conseguiam viver juntas mais. Foi um momento em que Deus colocou as famílias juntas para que nós pudéssemos saber como está a realidade das famílias aqui nesse mundo aonde não tem o Senhor Jesus. Foi o maior índice de divórcio em toda a história do Brasil, pelo menos. Nunca houve tantas entradas nos fóruns com pedido de divórcio como houve na pandemia. Por quê? Porque Deus colocou todo mundo dentro de casa. É mãe que não aguenta filho, é mulher que não aguenta o marido, é marido que não aguenta a esposa, os filhos, porque está tudo dividido. E a igreja também entrou nessa, porque está vivendo segundo o curso desse mundo. Achou difícil. Nós fomos fazer agora um trabalho numa creche e fiquei até assustado de ver. Fiquei assustado de saber que as mães não querem cuidar dos filhos. A moça chegou a dizer para as irmãs que ela foi falar para uma mãe, ó, seu filho precisa ter mais um cuidado, ele está com piolho. Ela falou, vocês tiram aí, cata aí.
As outras, segundo ela, vêm da piscina, vêm de clubes, com roupa de banho e coisa, para pegar os filhos, deixou os filhos na creche. Tem pessoas que hoje têm filho, não trabalha, está em casa. E os filhos estão na creche desde manhã até a tarde. Tem outras que deixaram os filhos lá e estão falando com as tomadoras de conta, se tiver adoção, pode dar. Porque precisa estudar. Na hora de fazer, não pensou que precisava estudar? É por isso que eu digo, se a alma passar na frente, se a alma tomar a sede dos seus sentimentos, das suas emoções, a gente, como diz o passado, passa o carro na frente dos bois. Esse é o real motivo de tanto sofrimento sobre a terra. Não equilibrar isso. Espírito humano, para nós darmos ali dentro da hora. O espírito humano é a parte que está sem a presença de Deus. O ser humano sem Cristo, ele está sem a presença de Deus. Foi separado aonde isso, pastor? Lá no pecado de Adão. Deus justificou Adão, mas você pode ver que dali para frente o Espírito de Deus não habitou mais no mundo. Dali para frente o homem passou a viver segundo a sua razão, segundo o Espírito que nele estava. Começaram a ter consciência do mal, mas não dominaram sobre o mal. Você vê que Caim, ele tem uma tendência racional de pensamento, de consciência, essa é a parte do espírito, que envolveu sua alma, envolveu seu corpo, e ele matou o seu irmão. E a Bíblia faz a pergunta, e por que o matou? Porque as obras de seu irmão eram boas, e as dele eram más. Quem falou para Adão que ele tinha pecado? Ninguém. Ele teve consciência do pecado. Quem falou para Caim que ele tinha pecado? Ninguém. Deus, pelo contrário, avisou. Eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo, alma, será contra ti. Cumpre a ti dominá-lo. Porque, irmãos, se você falhar agora, daqui um minuto, você tem consciência que falhou. Não precisa ninguém te alertar. Nós somos os únicos seres criados com corpo, alma e espírito, ou seja, com razão. Capaz de raciocinar, capaz de ter consciência que errou e pedir perdão. Os animais não. Se você olhar Gênesis, capítulo 1, a Bíblia fala que a água produziu os animais aquáticos, os animais que ali nela estavam. Então, o animal morreu, acabou. Ele tem só um fôlego de vida e o corpo, não tem alma. Aí a gente olha, né, e vê aquela coisa que eles fazem hoje na internet com os animais, né? Como é que um cachorrinho desse não tem alma, né? Ele vê o dono, vem correndo. Isso é parte da forma imaterial que nele está. O raciocínio, a razão, ele sabe quem agrada a ele e ele sabe quem odeia ele. Ele sabe quem é o dono, ele sabe a hora, o momento, mas ele precisa ser ensinado, ele não nasce assim. Vai na casa de uma pessoa que tem um cachorro bravo e entra lá sozinho. Ele vai pensar assim, não vou morder ele não, ele é amigo do meu dono. Entra lá para você ver. Entra lá para você ver o que acontece. Mas se você começar a ir, ele vai vendo você com o dono. O dono vai raiando com ele ali, ele vai se encolhendo toda vez que ele quer te atacar. Ele vai sentindo o seu cheiro, ele vai guardando isso dentro dele. Daqui a pouco ele é seu amigo. Mas ele não raciocina. Se o dono sair e deixar você lá e falar para ele, não morde ele não, que ele é meu amigo. Ó, quem for sair, sai para você ver. Sai para você ver se ele pensa. Ele não tem alma, né? Ele acostuma. Eu tinha um cachorrinho lá em casa, na época, meu pai subia de ônibus todos os dias, num horário só, ele era aposentado, ele descia lá na loja do meu irmão e à tarde ele pegava o ônibus na porta da loja e subia. 5 horas da tarde, ele estava chegando no ônibus das 5. 10 para 5,
15 para 5, o cachorrinho saía lá de casa, deitava no morro, aonde meu pai ia descer e ficava esperando. Porque por várias vezes meu pai desceu ali e chamou ele. E ele lá saiu correndo e foi encontrar com meu pai. Dali a pouco não precisava mais chamar, ele foi ensinado. Aí ele descia todo dia. Meu pai saía, dava 5 horas, você olhava lá, o Lulu estava esperando ele descer lá. É Lulu mesmo que chamava. Ele estava lá esperando. Aí quando ele apontava lá em cima, ele já subia correndo para encontrar. Mas aprendeu. Ninguém falou para ele, espera lá que o Sr. João está chegando. Ele não sabe nada disso não, Ele não tem alma, ele tem um fôlego de vida. E esse fôlego de vida, quando é tirado, acabou. Ele não vai, de forma alguma, justificar-se de nada para ninguém. Portanto, isso era a forma que Deus usava para santificar as pessoas no Antigo Testamento. Um animal inocente, não um homem inocente, porque não há homem inocente. O único inocente foi Cristo. Um animal inocente, sem culpa diante de Deus, era sacrificado no lugar do pecado de alguém. Aquele animal não merecia morrer, mas ele ia morrer pelo fato de ser ele o sacrifício pelo pecado de outra pessoa. Então, no Antigo Testamento eram usados animais. Agora, a partir de que o homem, ele peca, essa parte interior mais profunda do ser humano deixa de interagir com Deus. Embora ele fale de Deus, mas não consegue viver conforme a vontade de Deus. Embora o ímpio fale que reza, que faz isso, que faz aquilo, ajoelha diante de árvore, diante de feitiçaria, diante de imagem de escultura, mas presta atenção na vida dele, não tem mudança. Não tem transformação. Se ele bebe, ele continua bebendo. Se ele fuma, ele continua fumando. Se ele usa droga, ele continua usando. Se ele adultera, leva até a mulher com que ele adulterou para o culto deles. Leva. Eu via lá o camarada, trocou de mulher e no domingo cedo ia com a outra mulher para a igreja rezar. Falei, mas que coisa. A consciência dele de Deus? Que ele tem que pagar uma promessa lá e acabou, ele está salvo. Não é assim, ele não consegue entender Deus. Então, o espírito humano é a parte consciente. O último versículo para nós encerrar. Romanos capítulo 2. Romanos 2. Deus perdoa o tempo da nossa ignorância. Você vai ver lá em Atos, Deus perdoa. Nós estávamos ignorantes a isso, então fizemos um monte de coisa errada. Mas a partir disso, Paulo diz, mas convida a todos que se arrependam. Romanos capítulo 2, olhe bem. Nós estamos falando de quem? Dos ímpios, pessoas que não conhecem a Deus. Na Bíblia sua aí vai estar gentios. Romanos 2, versículo 14. Porque quanto aos gentios que não têm lei, a lei foi dada a Israel, aos judeus. Nós não temos lei nenhuma. Nós não temos um Deus lá que pôs uma lei para nós servir. Então Paulo está falando. Quanto aos gentios que não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornam-se lei para si mesmo. Então, quanto mais lei puser, mais você vai pecar. Quanto mais não pode você inventar, mais você vai pecar. Esse pastor que caiu não podia usar brinco, não podia passar esmalte, não podia isso. É a igreja, não sei o que lá, do arrependimento. Porque Deus usava, e usava mesmo, que lá é de Deus. Só que ele caiu nisso tudo. Porque ele não usou a graça, ele usou a lei que ele criou lá. Não tem nada escrito disso na Bíblia. Então, olhe bem. Eles tornam-se lei para si mesmos. É como se você hoje arrumasse uma história aí na sua mente. Você fez algo lá na sua oração e Deus se manifestou. E você fala assim, não, é porque eu orei de joelho. Presta atenção. Aí você vai pensar assim, não, quem ora em pé não tem valor, tem que orar de joelho.
Né? Isso é uma lei que você arruma para si mesmo. Aí o dia que você orar em pé e acabar de orar, for sair lá com o seu carro, bater o seu carro na coluna, você falar o diabo, porque eu quebrei o princípio. Quebrei princípio. Tem outros, né? Uma vez uma irmã falou para mim que o irmão dela era muito usado por Deus. Que ele dormia de camisa de manga comprida e de calça de moletom. Eu falei, eu estou enroscado, eu durmo sem camisa. Falei, como é que faz? Né? Criou uma religião, criou uma lei. Se acontece algum problema com essa pessoa e ela está sem camisa, o diabo parte para cima dessa lei. Foi por causa de você estar sem camisa. E aí ele vai procurar o pastor, pastor, estava orando, orei sem camisa. Aí o negócio deu errado. Não tem nada a ver, né? Quando você cria uma lei, você se torna lei para você mesmo. Você se cobra naquilo. Gentios somos nós. Quando nós que não temos lei, não tem nada escrito, mas eu criei um negócio para mim, né, que tem que ter isso, porque é assim que Deus age. Então, se eu não tiver aquilo, está errado. Demonstrando que a lei, olha bem, exige estar escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho, aonde? Da consciência, do espírito humano, e dos pensamentos. O que é pensamentos? Alma. Que ora os acusam, ora os defende. É o que eu disse. Se deu certo, é porque esse é um negócio que Deus quer. Se deu errado, é porque eu estava sem camisa. Né? Se o casamento deu errado, é porque a mulher pintou a unha. Não pode. O diabo agiu ali. Se deu certo, é porque ela está sem a unha pintada. É mulher de Deus, não pinta a unha. Uma vez o marido largou da esposa. Isso é sério. E eu estava dentro de bar. Eu não era ainda, eu tenho até o nome dele, mas não dou porque eu voltei para São Lourenço. De repente vi ainda aí, vai arrumar briga com a gente. Ele largou da esposa. Ele falou, não. Minha esposa começou a frequentar a igreja. Aí eu já gostava de falar de igreja também, né? Ele, que é isso? Falou, pastor. Ele chamou na época pelo apelido, não de pastor. Ele falou, tá louco, eu não tenho mais mulher dentro de casa, eu tenho um urso. Minha mulher está parecendo um urso. Quando eu vejo ela chegando no quarto, parece que está vindo um lobisomem. Porque na igreja, eu falei, mas que falou, na igreja dela não pode rapar a perna, não pode rapar debaixo do braço, não pode usar sabonete com cheiro, tinha que ser daquele sabonete de neutro, sem cheiro nenhum. Eu falei, meu Deus do céu, sai de perto disso. Nossa, mas aí foi pouco para nós beber mais uma e ó, nas igrejas. Mas é isso que acontece. Uma irmã se libertou na nossa igreja. Quando ela chegou, o marido estava largando dela. Eu já falei isso aqui. Ela estava numa dessas igrejas. E um dia ela cortou o cabelo, foi na igreja, cortou a ponta do cabelo, foi na igreja. Chegou lá, o profeta revelou que o anjo pegou a ponta do cabelo dela e colocou dentro da caixa, que a hora que ela chegasse lá, ela ia ter que ter um acerto de conta. Eu falei, ó, mas pelo amor de Deus. Ó. A irmã entrou em luta, irmãos. E acontece isso. Acontece. Pessoas ficam presas. Falei, irmã, você acredita que eu sou um pastor de Deus? Acredito, sai dessa igreja, vem para a nossa igreja. Vai dar um trato. Vai cortar esse cabelo, vai comprar umas roupas novas. Esses dias ela mandou uma mensagem para nós. Tem mais de 10 anos que eu não vejo ela. Ela falou para a Janaína, falou, pastor, igual eu tive, eu não acho mais. Se eu tivesse carro, eu ia aí em São Lourenço para congregar com o pastor Adelso. Porque a realidade é isso aqui, irmão. Se você criar uma lei, o diabo vai fazer você quebrar ela. O diabo vai fazer você quebrar ela. Jesus já fez tudo por nós. Então, você vai numa igreja, numa sessão espírita, num esoterismo, você vai ouvir as mais variadas coisas. Tem que ficar sem comer, tem que viver de luz. Teve uma época aí que o povo estava vivendo de luz. Ficava 10, 20 dias sem comer. Vem para a igreja, não faz um jejum sequer. Não consigo, pastor. Como é que pode? Então, encerrando aqui, o espírito é a parte da sua razão, consciência. Nós devemos prestar um culto a Deus racional. Romanos capítulo 12. Apresentai-vos o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Fé sem inteligência, sem raciocínio, produz fanatismo. Agora, a inteligência sem a motivação da fé, sem a consciência de Deus, produz ateísmo. Os ateus acreditam demais naquilo que eles não deviam acreditar, neles mesmos. Muita inteligência, muita sabedoria, não crê em Deus. Agora, o crente que começa a fanatizar tudo, né? Ele vai irromper-se nesse quesito. Vira fanático. Fanatismo religioso terrível. E aí, irmãos, é só pecado que avô, não adianta. Porque nós não conseguimos viver dentro desses conceitos. Portanto, que o pastor que eu assisti caiu bebendo, fazendo farra, cheirando droga de novo, toda hora mexendo no nariz, a gente conhece, né, o que é isso, e falando ao vivo lá com as pessoas, culpando outras pessoas pela queda dele. A igreja fechou, o diabo destruiu todo um ministério que tinha em Belo Horizonte, São Paulo, vários lugares, porque ele não teve controle emocional. Então, se uma empresa tem uma equipe que trabalha em conjunto, essa empresa é próspera. Se uma empresa tem uma equipe que trabalha desorganizada, essa empresa vai falir. Assim é o crente que nós vamos ver na semana que vem. Amém? Fica de pé, vamos orar. Guarda isso aí no seu coração. Depois eu vou pôr essa mensagem lá no canal da igreja. Você pode ouvir quantas vezes quiser. Você precisa identificar isso na sua vida, porque o que o psicólogo vai fazer com a pessoa é isso. Fazer ela identificar essas partes e lidar com essas partes, tratar essas partes que precisam ser alimentadas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos nessa hora, te agradecemos por cada vida aqui presente, ó Deus, pela palavra do Senhor que veio ao nosso coração. Meu Deus, nós sabemos que é importante entender essa parte humana. Então, hoje, ó Deus, através de Cristo Jesus e da sua humanidade, nós podemos conhecer melhor o que é o ser humano. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada irmão, cada irmã de retorno ao seu lar, em nome de Jesus. E agora, irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e as consolações do amado e doce Espírito Santo de Deus, venha sobre todos vós, sobre seus familiares, sobre todo o povo de Deus e permaneça para todo sempre. Todo o povo de Deus disse? Amém. Todo o povo de Deus disse? Amém. Saude o seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Que Deus te abençoe em nome